Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira live aqui do Raio Violeta. Hoje eu vou falar sobre a procrastinação. Oi, Carlinha, tudo bem? Vou esperar só um pouquinho, tá? Então, meus amores, sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira live de muitas que vão vir, tá? Eu tô um pouquinho nervosa, então relevem. Tô aqui com a minha colinha. E hoje a gente vai falar sobre procrastinação, a questão emocional da procrastinação, como as terapias... Oi, meu amor. Oi, Alexandre, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, meus amores, hoje eu vou falar sobre a questão da procrastinação e como a terapia integrativa ela pode ajudar nessa questão emocional que está ligada à procrastinação. Né? Muitas vezes a gente acha que... Oi, Lu, tudo bem? Oi, Isa, boa noite. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos. Isso aí, isso aí. Ah, eu também, muita saudade, Isa. Vem logo pro Rio. Então, meus amores, muitas vezes a gente confunde a procrastinação com preguiça, né? E a gente realmente passa de vez em quando até pensar, poxa, será que realmente é só preguiça? Ou então a gente não quer fazer determinada tarefa e fica enrolando e acaba deixando para a última hora. E como é que terapias integrativas e a radiestesia podem ajudar você nessa questão da procrastinação? Eu vou dar um exemplo assim até pessoal meu, que os meus alunos, né, que já é meu aluno, sabe que eu tenho assim, uma timidez, né, para gravar, e isso era uma coisa que eu mesma procrastinava. Eu adquiria os equipamentos, eu estudava, fazia os roteiros, mas chegava na hora de gravar, eu travava. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que fazer, o quê? Uma autoanálise, trabalhar esse autoconhecimento para entender por que eu procrastinava para fazer algo que eu gosto. Eu sempre gostei da parte, né, quem me conhece sabe que eu sou formada em artes, então essa parte de direção de arte, câmera, eu sempre gostei muito, né? Então, assim, se era uma coisa que eu gostava muito, que era essa parte da filmagem, e ao mesmo tempo trabalhar com terapia integrativa, trabalhar, né, com as terapias holísticas, trabalhar com reiki, trabalhar com arte-terapia, trabalhar com radiestesia, são coisas que eu amo, por que eu procrastinava, né? Oi, Fabi, tudo bem? Oi, Rita, boa noite. Oi, mãe. Boa noite. Boa noite, meus amores. Então, eu comecei... Oi, Mônica. Tudo bem? Ai, tô muito feliz de ver vocês aqui. Muito feliz. Então, eu comecei a fazer essa autoanálise, trabalhar, né, nesse autoconhecimento, para entender o porquê que eu procrastinava para gravar os vídeos. Então, isso foi uma coisa que eu comecei a perceber, que o nosso ego, muitas vezes, ele tenta proteger a gente das coisas, né? Ele tenta proteger a gente do medo de julgamento. A gente tem medo, por mais que a gente tenha o conhecimento daquele assunto, a gente tem medo de chegar aqui agora na frente da câmera e travar. Ai, meu Deus, mas eu sou formada nisso e aquilo, fiz tantos cursos, mas chega na hora de gravar, some tudo, dá um branco, né? E o medo do julgamento, que sempre vai ter, né, uma pessoa que não vai ficar satisfeita ou que não vai concordar com aquilo que você fala. E eu comecei a focar, ao invés de focar na vergonha, na timidez, nessa dúvida, né, nesse medo de julgamento, eu comecei a focar em passar a mensagem. Oi, Rodrigo, boa noite. Oi, Gleice, tudo bem? Então eu comecei a focar o quê? Em passar a mensagem. Então, se eu puder chegar e transmitir essa mensagem para uma pessoa que seja, o objetivo ele já foi alcançado, né? Então eu comecei a trabalhar esse medo. Por que eu tinha esse medo de aparecer? Por que isso me travava? E a gente sabe, né, gente, que isso acontece não só em gravação de vídeo, mas em tudo bem, meu amor. Não só questão de gravar vídeos, mas
na vida, né, no dia. Eu aqui no Reiki eu tenho meus consulentes que são, né, chefes de equipes e precisam dar palestras, até clientes de radiestesia também, que tem esse bloqueio em dar palestras, em ministrar cursos. Então, isso é normal, independente de como você trabalha, né, da tua profissão. Oi, Ângela, boa noite. Então, isso é uma coisa que a gente traz com a gente, né, que é o medo da rejeição. Daquela coisa de que a gente sente que precisa pertencer ali a um grupo para não ser rejeitado. Isso já vem, né, de muito, muito antigo, né? Então, hoje eu vou falar sobre isso ligado à radiestesia, como que a radiestesia ela tá no nosso dia a dia, sem a gente perceber. Então, a radiestesia ela ajuda a gente a trabalhar esse autoconhecimento, da gente entender a si mesmo do porquê que a gente procrastina. Por que a gente deixa... A gente até brinca, né, que o brasileiro deixa tudo pro último minuto. Por que a gente deixa tudo pro último minuto? E às vezes isso acaba até tendo o efeito oposto. Por quê? Pra gente evitar ter ansiedade, a gente procrastina. Só que aí quando a gente deixa tudo pro final, tudo pra cima da hora... Oi, Marta, boa noite. A gente acaba o quê? Tendo mais ansiedade ainda. Aí a gente vira, né, uma bola de neve e aquilo traz mais ansiedade. Aí quando você precisa fazer uma outra tarefa, aí acontece a mesma coisa. Aí aquilo já te dá o quê? Um gatilho ali, né? Oi, Maria, boa noite. Boa noite. E a gente acaba tendo esse gatilho de outros afazeres depois que a gente sente, poxa, mas aquela tarefa que eu tenho que fazer me dá ansiedade, né? Então, por que a gente adia tarefas importantes, né? Seja no trabalho, seja nos estudos, seja em projetos, porque a gente tem medo de falhar. É o nosso ego, ele fica com medo de falhar, com medo de errar. Então ele enrola o que der. Aí se for algo que não dê mais pra enrolar, aí a gente pega e faz. Mas aí gera toda aquela ansiedade que acaba desalinhando o que? O nosso plexo solar. Eu tô até aqui com um bonequinho, tá? Vou mostrar pra vocês. É o bonequinho dos chakras. Não sei se tá conseguindo, tá dando pra ver. Tá? Esse aqui é a minha amiga Cláudia que faz. E o que acontece? Quando a gente tá preso na procrastinação, a gente se paralisa. O nosso corpo totalmente, ele paralisa. Então, o que acontece? A procrastinação, ela atinge diretamente o chakra do terceiro olho, que é o mental. O seu mental, ele não consegue se organizar. Ele não consegue organizar os pensamentos, organizar as ideias. Você não consegue colocar em prática o que você precisa fazer, certo? Então, o que acontece? Primeiro, o teu chakra mental, ele começa a se desregular. Boa noite, meu amor. Então, Marta, então a gente tem que fazer o quê? Trabalhar esse autoconhecimento. É muito importante a gente também escrever uma ideia, a gente escrever sobre isso, do porquê que a gente está se sentindo daquela forma. Por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho da faculdade. O trabalho vence lá, o prazo de entrega é dia 1º de novembro. Aí a gente deixa pra fazer. Dia 29 de outubro a gente pega pra fazer. Oi, Pablo, boa noite. Tudo bem? Então, qual é a forma que a gente pode trabalhar isso? É através do autoconhecimento. E como eu estava dizendo, o primeiro chakra, né, que ele começa a desalinhar é o terceiro olho e o plexo solar. Porque o plexo solar é o chakra que ele liga todos os outros através do sistema nervoso. Então, o que acontece? O sistema nervoso é o que liga o alerta de perigo, de que você, entre aspas, está em perigo. Então ele começa a mandar informações para os demais chakras e você paralisa. Porque aquilo ali no teu subconsciente, ele de alguma forma, o teu subconsciente vê aquilo como uma ameaça à sua existência. O que é a ameaça à sua existência? É a rejeição, é a crítica, né? É o medo de ser julgado. Então é importante você fazer o quê? Você fazer esse trabalho de autoconhecimento com teus chakras para você entender do porquê que você tá enrolando para fazer determinada coisa, né? Então, muitas vezes a gente acha que eu tô sem tempo para fazer. Só que às vezes a gente se enche de tarefas justamente para evitar parar e olhar para si mesmo. Parar para evitar ter que encarar aquilo ali de frente, certo? Então, assim, principalmente com projetos, né? Projetos com sonhos, com ideias.
muito mais com projetos, ideias e sonhos. Porque no trabalho, uma hora você tem que fazer. Nos estudos, uma hora você vai ter que fazer. Agora, e os seus projetos? E os seus sonhos? Ali naquele momento, o teu medo de fracassar, o teu medo de não dar certo, o seu medo de ser rejeitado ou de não vender, né, que seja um produto, um serviço, é tão grande que você começa a enrolar e o teu subconsciente está dizendo para você o quê? Ah, se esse projeto não existir, ele não falhou. Se eu não colocar, oi Paula, boa noite, tudo bem? Oi Tati. Meus amores, aqui tá subindo aqui, eu não tô conseguindo ver todo mundo, tá? Mas boa noite pra todo mundo que tá entrando, obrigada pela força, obrigada por vocês estarem aqui hoje, tá? Então o nosso corpo, né, o nosso subconsciente pensa o quê? Poxa, se eu não colocar em prática, eu não falhei, eu não fracassei, certo? Então, essa questão da procrastinação, ela tá o quê? É uma questão emocional, principalmente de autoaceitação. Porque quando você entende que você é bom naquilo ali, que você faz o que você gosta, a opinião dos outros não vai importar. Você pode estar aqui, por exemplo, igual eu tô fazendo aqui a live agora. Se tiver 0 pessoas aqui, mas depois, quando ficar lá gravado, uma pessoa ver, uma pessoa gostar, pra mim eu já fiz o que eu poderia fazer, o que estava ao meu alcance. Porque o conhecimento, gente, ele não tem que morrer com a gente. A gente tem que passar o conhecimento adiante, né? E hoje eu vou ensinar aqui pra vocês uma forma que vocês podem fazer isso através da radiestesia, porque isso é importante, né? Então, boa noite, Adriana, tudo bem, amor? Paulinha, oi, Bruna, tudo bem, Tati? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Isso aí, meus amores. Então, você vê essa questão do seu emocional, do porquê que você tá bloqueando que aquilo aconteça. Será que você não se acha bom o suficiente? Será que você... às vezes a gente não se acha merecedor. Às vezes a gente não se acha bom o suficiente para fazer algo. Então a gente nem tenta, né? Exatamente, é isso aí mesmo, Gleice. Se a gente não colocar em prática, a gente não falha. Só que a gente tem que botar, virar essa chavezinha do que quando a gente bota em prática e falha, não é falha, é aprendizado. Aí da próxima vez você vai fazer melhor. E da próxima vez você vai fazer melhor. E da próxima vez você vai identificar, falar, opa, preciso dar um passo para trás, analisar a situação como um todo, né? E ver o que eu posso mudar também. Porque se a gente está fazendo a mesma coisa sempre não está dando certo, a gente tem que analisar o que a gente pode mudar ali, né, no caminho para que aquilo dê certo, né? Então, como eu falei, a rejeição, medo de julgamento, de não ser bom o suficiente, isso tudo causa um aumento absurdo da ansiedade. Então, assim, vou até me abrir aqui com vocês. Antes de eu começar o vídeo, eu tava mega nervosa. Eu tava nervosa. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou gaguejar? E, gente, tá tudo bem. A gente é humano. Então, eu posso estar aqui falando com vocês do nada, me engasgar aqui de nervoso e esquecer, me dar um branco. É normal. É normal. Então, assim, pensa que o importante é a mensagem ser passada. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, né? Então, o procrastinar, ele vem do emocional, é um bloqueio emocional que começa o quê? Pelo nosso plexo solar e o nosso chakra do terceiro olho. Por quê? O terceiro olho, ele se liga com o plexo solar, que é o chakra da sobrevivência, né? Que é o nosso sol central, e ele espalha para os outros chakras, ó, perigo, perigo, passa para os chakras de baixo, ó, minha sobrevivência aqui está ameaçada com a rejeição. Aí o cardíaco, que é o amor incondicional, que é o quê? É passar a mensagem adiante, ele não se sente bom o suficiente. Aí trava o cardíaco. Aí trava o quê? Laringe, você não consegue passar a mensagem. Aí você não consegue prestar atenção, você não consegue organizar os seus pensamentos. Aí o da coroa também trava. Então ali você ocorre o quê? Um desalinhamento dos teus chakras. E hoje eu vou falar aqui como que a radiestesia, de forma simples, ela pode ajudar a gente a dissolver esses bloqueios, né? Dissolver, restabelecer o nosso equilíbrio energético e refazer a nossa aura, certo? Então, o que pode causar também essa questão? É um ambiente de trabalho muito tenso,
É aquele trabalho ali que você, pô, ai meu Deus, chegou segunda-feira, tem que trabalhar, não aguento mais. Você não, aquele lugar, aquele ambiente já não ressoa mais com você, né? Então, ou você quer mudar de ramo e não vê ali uma possibilidade, e você tem que ir trabalhar, tem que continuar naquele ambiente que é tenso para você, né? Então, como é que você pode trabalhar isso para desbloquear essa energia, certo? Muitas vezes a gente acha que é falta de recurso, porque eu não tenho recurso para fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo. Eu, antes de começar a gravar, eu fiquei anos adquirindo equipamento e eu simplesmente não gravava. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar em mim do porquê que eu tinha esse medo, do porquê que eu tinha esse bloqueio. Porque eu não me achava boa o suficiente. Isso acontece muito, eu vejo muito hoje com os meus alunos, essa questão até como a gente aqui está falando, né, da temática das terapias integrativas, terapias holísticas, alternativas, que a gente acaba adquirindo muito conhecimento, fazendo muitos cursos, curso disso, curso daquilo outro, mas a gente não consegue botar em prática aquilo. Então a gente acumula uma bagagem de conhecimento, mas não consegue botar em prática, certo? E por que isso acontece? Né? Muitas vezes esse excesso de informação, ele também bloqueia a gente. Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês quando vocês, principalmente a gente que gosta, né, dessa parte do holístico, focar sempre em um assunto, em um tema, ou temas relacionados, temas que conversem entre si, porque aí você vai ter uma facilidade maior para você organizar seus pensamentos e colocar as ações em prática, certo? Então, o que acontece? A procrastinação, ela acaba bloqueando essa energia. E como é que a radiestesia, ela pode ajudar a gente a dissolver esses bloqueios, tá? Não existe, gente, energia negativa ou energia positiva. O que existe são energias que estão ali na mesma frequência. E as energias que não estão na mesma frequência, que são as energias dissonantes, que a gente também chama de negativas, assim, que a maioria das pessoas entende, né, melhor dessa forma. Então, como é que a gente pode fazer isso através da radiestesia? A radiestesia original, né, que vem de milhares de anos, desde lá da cultura hindu, da cultura egípcia, eles utilizam a geometria sagrada. A geometria sagrada, ela é a base da existência. Toda a existência ela é baseada em geometria sagrada. Então, se a gente parar ali um minutinho para analisar a natureza, por exemplo, você vai ver que a natureza, ela segue um padrão geométrico, um padrão matemático, que o nosso corpo segue um padrão, né? Um padrão energético, um padrão matemático, um padrão geométrico. E quando a gente está com um bloqueio, esse padrão geométrico, ele para de ressoar. E o nosso corpo começa a ficar com esses bloqueios, certo? Então, a radiestesia, o que ela faz? Ela identifica esses bloqueios. Boa noite, Joyce, tudo bem? Então, a radiestesia ajuda você a identificar esses bloqueios. E a radiestesia original, ela trabalha justamente com a geometria sagrada. Aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem a mandala da Flor da Vida. Eu tenho uma outra versão dela que eu vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é a geometria sagrada da Flor da Vida, certo? O nosso DNA, basicamente, ele tem essa formação aqui, essas pétalas. E da mesma forma que o nosso DNA tem também, o campo eletromagnético, que é a nossa aura, também tem. E a Terra também tem. Então, se vocês repararem, o universo, ele segue um padrão matemático. As composições químicas, elas seguem, por exemplo, formatos hexagonais. Então, você vai vendo ali que tem um padrão regido pelo universo, que é matemático, certo? E a radiestesia, ela identifica, por exemplo, quando a nossa aura, ela tem um baque ali de uma informação, de um acontecimento, alguma coisa. Boa noite, Larissa, tudo bem? Oi, Ana, boa noite. Então, quando a gente tem um bloqueio energético, o que acontece? Essas pétalas que compõem a nossa aura, elas meio que se arrebentam. E nisso, quando elas se arrebentam, a energia dissonante externa começa a entrar e penetrar na tua aura. E quando ela entra na tua aura, a aura, gente, como eu já falei aqui em outros posts,
é o nosso campo eletromagnético, que é composto por 7 camadas. Cada camada dessa ressoa com um chakra. Então, desde o momento que existe um bloqueio e o teu campo eletromagnético se abre, as energias elas vão entrando, primeiro passa por esse primeiro muro, né, de proteção, que é a aura. Passou, se você continuar naquele padrão, ele começa a afetar o teu chakra, certo? Então, na radiestesia, como é que você consegue identificar esses bloqueios? Com os instrumentos de radiestesia. Oi, David, boa noite, tudo bem? Então, por exemplo, você tá aqui, o mais utilizado, tá? Que é o pêndulo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. O jeitinho certinho de você enrolar o pêndulo, tá? Certo? Esse aqui é um pêndulo egípcio, tá? É o pêndulo que funciona melhor. Ele tem um lastro de chumbo. Então, como é que esse lastro de chumbo, ele consegue ler o campo eletromagnético de qualquer coisa? Tudo tem um campo eletromagnético próprio, gente. Seja pessoas, animais, plantas, lugares. Porque tudo tem uma assinatura energética, tá? Boa noite, David. Então, como é que a gente pode ver se a gente tem um bloqueio ou não? Você utiliza o pêndulo, por exemplo, recebi uma visita e senti que a energia da minha casa ficou pesada né, enfim, você tá sentindo ali, você pode vir com um pêndulo na sua casa e verificar com a mãozinha imóvel. Não tem problema se você tremer, tá, gente? Porque o pêndulo, ele vai ler, ele vai ler o campo eletromagnético. Então, mesmo que você se trema um pouco, ele vai girar pro lado que ele tem que girar, tá? Então, se ele girar pro sentido do relógio, que é o sentido horário, tá ok ali aquele campo eletromagnético da tua casa, do teu trabalho. Se ele girar no sentido contrário do relógio, é porque tem uma energia ali que está dissonante. Se tiver parado, é porque o bloqueio ali já se instalou e energias externas estão entrando com mais facilidade ainda, tá? E como que você pode... deixa eu mostrar mais um aqui pra vocês, que é um que eu gosto muito também, que é bem legal, tá? Que é o Dual Rod. Ó, ele é vendido em par, tá? Não sei se dá pra ver direitinho. O Dual Rod, ele é muito interessante, tá, gente? Porque ele identifica se o campo eletromagnético está aberto ou está fechado. Então, se você colocar e ele fizer isso, deixa eu mostrar assim pra vocês. Significa que o campo eletromagnético daquilo que você está medindo tá ok. Se ele ficar aberto... Boa noite, Elaine. Tudo bem? Se ele estiver aberto, aí você vê que tem ali, né, que o campo eletromagnético do local, da pessoa... Do objeto, ele tá aberto. Bruna, então como é que eu faço? Identifiquei, ele tá aberto. E agora, o que eu faço? Existem várias formas que vocês podem ali, através da radiestesia, né, baseada na geometria sagrada, restaurar a harmonia daquele ambiente. Um desses exemplos é as mandalas, tá? As mandalas de geometria sagrada. Por exemplo, você pode colocar uma mandala da flor da vida no seu ambiente. Então, automaticamente, ela ali, ela já vai transmutar. Porque, gente, o nosso corpo, a nossa aura é composta de 7 corpos. Os nossos corpos, eles identificam os padrões geométricos, tá? Quando a gente entra em expansão de consciência, que a gente sai da frequência cerebral beta, a frequência cerebral alfa e das outras em diante, o nosso corpo reconhece os padrões geométricos. São os padrões de toda a existência. A nossa alma conhece os padrões geométricos. É por isso que o ser humano gosta muito de mandala. Então, essa é uma das formas que a gente pode o quê? Deixar a nossa casa ali com uma energia renovada, uma energia limpa. E uma dessas formas é a mandala, tá? Aqui no caso é da flor da vida. E eu vou mostrar aqui para vocês também jeitos mais fáceis também de vocês espalharem no ambiente os gráficos de radiestesia, que são responsáveis por essa harmonização e também para trabalhar essa questão da procrastinação, tá? Porque a flor da vida, por ser de geometria sagrada, quando você identifica essa procrastinação em você, a sua geometria sagrada de flor da vida, que todos nós temos, ela tá rompida. Então, quando você olha, só o fato de você olhar os nossos olhos, gente, eles são portais. São buracos negros. Nós temos aqui acesso a galáxias, a toda a existência através dos nossos olhos. Não tem aquela frase que os olhos são a janela da alma? Então, os nossos olhos são portais.
Então, só de você olhar para um fractal, você olhar para uma geometria sagrada, o teu eu superior, a tua alma, ela já identifica ali aquela geometria. E a geometria sagrada que habita em você, que está rompida por esse excesso, né, da procrastinação, ela é restaurada através da lei da ressonância. Porque uma geometria sagrada vai ver a outra e elas vão se identificar e ali uma vai restaurar a outra, tá? Vou dar aqui um outro exemplo também de como a gente pode usar a radiestesia, né, os gráficos de radiestesia. Então aqui, por exemplo, isso aqui é um vasinho, né, de suculenta, que eu coloquei aqui alguns gráficos. Esse aqui é o cubo de Metatron, ó, a flor da vida de novo, tá? E aqui é uma flor da vida com o símbolo do ON. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Se alguém não estiver conseguindo ver, vocês me avisem, tá? Então aqui, fora que eles ainda estão no dourado. O dourado, ele é conhecido na espiritualidade como restaurador do DNA. Então aqui, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando a radiestesia através dos gráficos, a gente também está trabalhando a restauração do nosso próprio DNA. E uma coisa importante aqui, meus amores, é a gente identificar o seguinte: tem muita gente, né, outras pessoas que falam sobre radiestesia, que alegam que o gráfico de radiestesia ele tem que ter no mínimo 15 centímetros. Isso não procede, tá, gente? O gráfico, desde que ele seja visível, que ele seja totalmente visível, ele vai funcionar exatamente como um tamanho de um gráfico de 1 metro, 2 metros, 1 quilômetro. Por quê? Através da lei hermética de o quê? O macrocosmos ressoa com o microcosmos. Isso é uma lei hermética. Existe a lei da ressonância. Então, assim como o que está acima é o que está abaixo, macrocosmos e microcosmos, da mesma forma que esse pequeno gráfico aqui funciona, um gráfico grande também funciona. Então, essa coisa de questão de tamanho cai por terra aqui, tá? Então, vocês podem sim usar um gráfico de qualquer tamanho, tá? Outra forma também que eu acho muito legal de usar é em japamalas de meditação. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui é um japamala. Lembrando, gente, deixa eu fazer até uma observação aqui. O japamala, o ideal é que você não use ele no pescoço o tempo todo, tá? O japamala, ele é um instrumento ali de conexão com o teu eu superior, com o divino. O ideal é que você sempre guarde ele no altar ou numa bolsinha apropriada para japamala, que é uma bolsinha que tem um furo, tá? Que você pode fazer a sua meditação com os dedos dentro da bolsinha, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, aqui é um japamala que eu fiz, ó, que eu uso a geometria sagrada da flor da vida, ó, do cubo de Metatron. E vocês também podem usar os gráficos de radiestesia dessa maneira. Pode usar aqui, ó, também como decoração de ambiente, tá? Então, como eu falei, a geometria sagrada e a radiestesia juntas, elas restauram esses padrões energéticos ali que foram, né, embolados, rompidos através da lei da ressonância, certo? E por que a gente procrastina? Muitas vezes são traumas. Em algum momento ali, alguma experiência de vida, geralmente na infância, né, na primeira infância, na adolescência, a gente acabou sofrendo alguma situação que dava um bloqueio ali. Você tá aqui um exemplo até pessoal meu. Eu tinha um bloqueio com dança. Depois de adulta, eu percebi que eu tinha um bloqueio com dança, até que um belo dia eu puxei da minha memória uma experiência que eu tive na escola, de que, assim, eu sou canhota, então eu tenho, assim, às vezes uma dificuldade ali de espelhamento, de, né, aprender um passo que seja, né, diferente e tal. E uma menina chegou pra mim e falou que ia me cortar do time, né, das competições, porque eu não conseguia, eu tinha mais dificuldade em pegar o passo do que as outras meninas. E foi uma coisa que, assim, ficou ali no meu subconsciente, eu esqueci, e eu virei adulta, eu simplesmente não dançava. Até que chegou um dia que eu, fazendo, né, trabalhando esse autoconhecimento, eu percebi que eu tinha esse bloqueio devido a um trauma, uma experiência que eu tive, né, quando eu era adolescente, que trouxe esse bloqueio pra mim no meu chakra do estrela da terra, que era o pé.
Então eu fui o quê? Trabalhando isso, e aos poucos eu fui retomando essa autoconfiança. E a radiestesia, ela ajuda muito a gente nisso, né? A identificar esses padrões. Porque, por exemplo, com o pêndulo, eu posso chegar no meu chakra do estrela da terra e identificar que ele está bloqueado. Posso chegar no chakra do pé e do chakra das pernas e identificar que ele está bloqueado. Ó, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um subchakra que ele ficaria bem aqui entre os pés. A gente tem um subchakra do pé, um outro subchakra do pé e o estrela da terra que fica aqui, que é o que conecta o nosso Ki com Gaia. É ele que filtra as energias, né, os lixos, né, dos outros chakras para poder jogar para a terra. E eu percebi ali que eu tinha um bloqueio, porque além de eu ter essa dificuldade com a dança, eu tinha muitas dores nos pés. Então ali, quando eu comecei a perceber esse padrão, comecei a trabalhar esse autoconhecimento, essas dores, elas se foram. Então a radiestesia, ela ajuda muito a identificar esses padrões. Através do pêndulo eu consegui identificar esses padrões. E no pêndulo, gente, o pêndulo você pode usar... Oi, Bru, tudo bem? Boa noite, meu amor. E com o pêndulo, você pode usar o pêndulo em várias outras terapias. Por exemplo, no Reiki, eu ensino os meus alunos no curso de Reiki a identificar qual chakra está bloqueado, qual chakra está desalinhado, com o pêndulo de radiestesia. Isso facilita muito, gente, facilita demais o trabalho do profissional, né? O trabalho do reikiano, o trabalho do terapeuta. Isso é muito importante. Todas as ferramentas que ajudem a gente a trabalhar com a lei do menor esforço. A lei do menor esforço é o quê? São você utilizar essas ferramentas que ajudem você a manter o seu trabalho com qualidade e ao mesmo tempo com o mínimo de esforço energético do profissional. E a radiestesia, ela ajuda, ela ensina isso, né? Aí aqui no caso, por exemplo, deixa eu voltar até aqui com o japamala. Por exemplo, o japamala, aqui eu uso o símbolo... Oi, minha linda, boa noite. Eu uso aqui, como eu falei, o símbolo, né? E ao mesmo tempo eu uso o que também? Cristal. Então aqui eu trabalho a cristaloterapia, a entoação do mantra, eu uso o chakra da garganta e uso o símbolo de radiestesia da geometria sagrada, da flor da vida e do cubo de Metatron, certo? Então, meus amores, como eu falei, culturas muito antigas já usavam a radiestesia, certo? Os antigos chineses usavam para achar poços, né, de água. Os egípcios também, para identificar o melhor local ali, para construir, né, os túmulos, para a alma poder fazer uma passagem mais tranquila, certo? Então, vocês podem usar, como eu falei também, vocês podem usar a radiestesia para limpar o ambiente de vocês e juntar essas terapias, né, como eu falei, usar a radiestesia, pegou o pêndulo, pegou o dual rod, deixa eu mostrar aqui de novo o dual rod para quem entrou agora, ó, dual rod identificou que está aberto o campo eletromagnético, você pode ir e botar um cristal de ametista no teu ambiente para ele poder transmutar, certo? Então são várias coisas que você pode fazer, você pode unir várias terapias em uma só, e a radiestesia, ela ajuda você com isso, tá bom? Então, meus amores, eu quero deixar aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, ó, um cristal de ametista. Não precisa ser um cristal mega, né, blaster bonito. Pode ser um cristalzinho básico, pequeno, pode ser uma drusa, pode ser rolado, bruto, pode ser lapidado em forma, tá? Então você pode usar, inclusive você pode usar até, por exemplo, a ametista, ela é transmutadora, assim como a selenita. Então você pode usar até para energizar de repente o teu pêndulo. Se você viu que o teu pêndulo ali está com uma energia de outra pessoa, alguém chegou e pegou no teu pêndulo, você pode chegar e limpar o seu pêndulo utilizando uma drusa de ametista, tá? Então, meus amores, é isso, tá? Depois eu prometo para vocês que eu vou trazer mais lives pra cá com temas ligados às terapias integrativas, ligados à energia, ligados a essa transcendência. E agradeço aqui a visita de vocês. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Maristela, boa noite. Boa noite, meus amores. E essa live ela vai ficar gravadinha, tá? E eu quero mostrar pra vocês aqui, a intenção dessa live foi mostrar que vocês podem sim vencer a procrastinação. Porque eu passei por isso, então assim, eu sei como você se sente. Eu sei que às vezes o medo de falhar é tão grande, né?
O ego, ele não é ruim, gente. O ego, ele protege a gente. Ele é uma forma de proteção pra gente viver aqui nesse lugar. Mas até um determinado ponto. Chega um determinado ponto, o ego, ele tá o quê? Entre os chakras físicos. Então, o ponto ideal é que você comece a trabalhar esse medo, a trabalhar esse ego, para que você comece a vibrar o quê? Sempre ali no amor, na autoconfiança, no autocuidado, certo? Então, é importante vocês trabalharem... Oi, Kel. É importante vocês trabalharem esse autoconhecimento, tá? O autoconhecimento, ele é muito importante, gente. E como eu falei pra vocês, eu entendo essa parte de quando a gente tem tanto medo de falhar, tanto medo de errar, tanto medo de julgamento que a gente paralisa. Mas pensem assim, em qualquer parte da vida de vocês, em qualquer âmbito da vida de vocês, se vocês conseguirem ajudar uma pessoa que seja, compartilhando o conhecimento, não levem esse conhecimento só com vocês, levem pro mundo, porque tem muita gente precisando, tá bom? Então, eu fico por aqui. Depois, quem entrou agora... Ah, meu amor, eu que fico feliz por vocês estarem aqui hoje, tá bom? Então, meus amores, vou trazer mais lives, tá? Vou definir direitinho as datas, aviso vocês, tá bom? E fiquem com Deus, tá? Meus amores, minhas florzinhas violetas, tá? E lembre-se, vocês podem vencer sim a procrastinação com a radiestesia. Só seguir essas dicas aí, tá? Salvem o vídeo. Quem não me segue no Instagram, pode seguir aí, se inscreve lá no canal do YouTube também, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, tchau!